Olha, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que adia para novembro as eleições municipais deste ano. O calendário eleitoral previa o primeiro turno no dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 25, né? O Rafael Sanches tem mais informações ao vivo para a gente, né? Ô, Rafa, e já tem essas informações das datas previstas, então, para primeiro e segundo turno? Oi, Cid. Caso seja aprovada realmente essa proposta de emenda à Constituição, as datas ficariam primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro. Mas isso é um processo que está correndo lá no Congresso Nacional. A gente vai conversar um pouco sobre ele com o Dr. Luiz Valério dos Santos, que é diretor do Fórum. Doutor, esse processo então ainda foi aprovado no Senado, tem que passar pela Câmara ainda para primeiro valer de verdade, né? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Foi um primeiro passo, né, um passo importante, mas ainda não está definido. Então, o Senado aprovou na data de ontem a proposta de emenda à Constituição e agora vai para a Câmara dos Deputados, que também deverá discutir o assunto e para que seja aprovado, deverá ser aprovado também em 2 turnos de votação, como foi no Senado. Somente depois de aprovada essa proposta e se for mantida da forma como está sendo proposta pelo Senado, é que aí o TSE deverá ajustar as suas resoluções, inclusive a principal delas, que é a resolução 23606 de 2019, que trata do calendário eleitoral. Então, antes disso, ainda não há uma definição, temos que aguardar ainda esse passo. Bom, doutor, caso haja essa confirmação mesmo desse adiamento das eleições para novembro, traria algum custo para o sistema eleitoral brasileiro, para a justiça eleitoral? Dá para prever? Previsão é meio complicado de fazer, mas o que a gente pode afirmar é o seguinte: a simples mudança da data da eleição em si não traz custo adicional, porque nós já vamos usar os mesmos equipamentos, o mesmo número de urnas, o mesmo número de pessoas trabalhando. Então, mudar a data de outubro para novembro em si, por si só, não traz nenhum custo adicional. O que poderia aumentar algum custo, como por exemplo, se chegou a cogitar a possibilidade de fazer a eleição em 2 dias. Então, o primeiro turno em 2 dias, o segundo turno em 2 dias. Isso sim aumentaria o custo, né, porque você teria que pensar num aparato de segurança para as urnas, local para que as urnas ficassem, pessoas que vão trabalhar, ao invés de um dia, teriam que trabalhar 2 dias, então tudo isso aumenta os custos. Mas essa hipótese, me parece, foi descartada. Então, só a simples mudança de data não aumenta o custo da eleição. Nós temos, claro, uma situação de pandemia que requer uma série de cuidados também adicionais. Então, nós temos que pensar em disponibilização de equipamentos de segurança, com máscaras, álcool em gel, não só para os eleitores, mas também principalmente para os mesários que vão estar trabalhando no dia da eleição e servidores da Justiça Eleitoral. E isso pode ser algum custo que ainda nós não temos essa estimativa, né? Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, ele afirma que irá buscar junto à iniciativa privada, aos empresários, enfim, alguma ajuda para fazer frente a esse aumento de despesas, vamos dizer assim. Doutor, para o eleitor, mudaria alguma coisa, a questão de prazos, algo assim? Para o eleitor, não. Os prazos que diz respeito ao eleitor, fechamento do cadastro eleitoral, por exemplo, nós já tivemos no começo de maio. Então, os prazos que já se venceram até aqui, esses não mudam. Não vai ser reaberto nenhum prazo, por exemplo, reabrir o cadastro eleitoral para que quem não regularizou a sua situação tenha uma nova oportunidade. Então, para o eleitor não muda nada. A única mudança, se acontecer, será na data da eleição. Ok, a gente agradece ao doutor Luiz Valério, diretor do Fórum aqui de Londrina, pelas informações. Cid, então, essa proposta ainda precisa passar pela Câmara, né? Já passou pelo Senado, precisa passar pela Câmara para ser aprovada. E aí sim a gente tem uma mudança na data das eleições municipais desse ano, Cid. Beleza, Rafa, obrigado, tá? Obrigado pelas informações. Tudo indica, né? Tudo indica que deva sim acontecer a mudança na data aí. Não sei se terá tempo hábil para que as eleições continuem na data inicial, que é outubro agora.
é outubro, ainda mais diante dessa situação da pandemia, que ninguém sabe o que vai acontecer na próxima semana, sabe o que vai acontecer amanhã, para você ter uma ideia. E outubro já está aí. Semana que vem já é julho. Já é julho. Então, vamos aguardar, né, o que vai acontecer logo na sequência. Pode ser, eu acho difícil que não deva aprovar esse projeto aí e essa eleição se estenda para outra data aí. Acho que em outubro agora não creio muito não.